Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à aula de fisiologia, onde estamos falando sobre o sistema circulatório e estamos entrando aqui na parte de doenças cardíacas. Boa noite, boa noite. Tá aqui de novo, né? Então vamos lá, gente. Quem não estava presente na primeira parte da aula, por favor, colocar o nome, tá? Quem estava presente não precisa colocar o nome, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. Hoje tá difícil o que, Ana Lúcia? A internet tá ruim? Então, a gente estava falando sobre a questão do diâmetro, né, da circunferência abdominal. Então é importante se tenha, né, um cuidado em relação a isso, para que você possa estar saudável, né, mesmo estando de bem com a balança. Então, lembrando, Ana Lúcia, qualquer coisa você pode assistir depois, tanto aqui no Instagram por 24 horas ou no YouTube, tá? Val, seja bem-vinda, secretária acadêmica. Vai entender um pouquinho mais sobre problemas do coração, Val. Veja aí, ó, ficar de olho aí na saúde, né, nesses tempos aí de coronavírus. Então, prolapso da válvula mitral. Tá? Então, a gente tem, né, nossas válvulas que ficam no coração, onde elas vão ficar separando os átrios, né, as válvulas superiores dos ventrículos, as câmaras inferiores. E aí a gente vai ter essas válvulas que são a tricúspide e a bicúspide. No caso, a bicúspide a gente tem como nome também a válvula mitral. Então, o prolapso da válvula mitral é um defeito congênito no coração, ou seja, a pessoa já nasce com este problema, tá? Então, é um defeito que surge quando a válvula mitral do coração está sendo formada ainda no útero, né? Então, quando a gente está em desenvolvimento. Então, Danilo está dizendo que muita gente morre no Brasil também por falta de suplementação. Então, o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é considerado deficiente em ômega 3. Sim, Danilo, por isso que é necessário ter uma dieta equilibrada, tá? Uma coisa tão simples que nem depende de alimentação, que é a vitamina D, que a gente adquire através da exposição solar diária, e o Brasil tem um déficit de deficiência de vitamina de vitamina D na população extremamente alto. Então, 10 minutinhos ali por dia no sol, exposto ao sol, já ajuda a pessoa, né, tá mantendo ali a vitamina D. Então, se você for cedinho, seria o ideal, né, ser ali, principalmente para quem tem bebezinho, né, crianças, ficar ali entre 6 e 7 horas da manhã, uma horinha de sol é excelente para a sua saúde. Mércia está dizendo, então, prolapso é uma malformação congênita. Isso mesmo, Mércia. Enquanto a gente estaria, né, dentro da barriga da nossa mãe, enquanto a gente estaria em formação, então nosso coração, durante a formação dele, ele vai ter essa falha. E aí ela não vai se desenvolver da forma que deveria. Então, o prolapso da válvula mitral é uma das causas de regurgitação mitral, pois os folhetos se empurram e não vedam completamente a passagem de sangue, ou seja,
o sangue, quando aqui ó, a gente identifica uma válvula normal. Deixa eu aumentar aqui para vocês, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui a gente teria uma válvula normal. Então quando a gente tem a sístole ventricular, né, a contração do ventrículo para que o sangue saia do coração, a válvula mitral deve ser fechada para o sangue não voltar para o átrio. 6 da manhã, né, Val? Eu sei que você está dormindo. Já numa pessoa que tem prolapso, o que é que ocorre? Quando a contração, né, quando a gente tem a contração dos ventrículos, que esse sangue deveria estar saindo apenas pelas artérias, ele vai, passando aqui pelas válvulas semilunares, ele vai extravasar, dando retorno para o átrio. Então, Danilo está dizendo que tem prolapso da válvula mitral, Lidiane também. Danilo complementou, mas não tenho nenhum sintoma. Meu cardiologista falou que eu posso morrer de outra coisa, não disse. Então, isso varia. Tá? Isso varia também da gravidade, né, desse prolapso, tá bom? Então, como o prolapso da válvula mitral ele é diagnosticado e avaliado, né? Então, alguns colegas aí já informaram, né, que possuem este problema cardíaco. Então, vamos entender um pouquinho dele. Então, através do uso de um estetoscópio, pode-se detectar, através da ausculta cardíaca, um estalito, né? Um clique que os especialistas, né, os cardiologistas, eles conseguem identificar que é um barulho bem característico de quem tem esse retorno do sangue dos ventrículos para o átrio. A Lidiane está dizendo que às vezes sente uma falta de ar e aceleramento bem rápido, questão de segundos. Então, a ecocardiografia, né, que é uma imagem ultrassônica do coração, é bastante usada no prolapso da válvula mitral, no caso para ter o diagnóstico, podendo medir a intensidade do prolapso, como o Danilo estava falando, né, que é dele, o médico falou que não tem problema, né, que ele pode morrer de outra coisa, mas vão existir níveis ali, e aí as pessoas vão poder apresentar mais sintomas ou não. E aí, através, né, da ecocardiografia, aí vai poder graduar, né, vamos dizer assim, calcular esse nível de retorno sanguíneo e verificar justamente a gravidade do problema daquele indivíduo especificamente. É que tá passando uma moto aqui, fazendo bastante barulho. Então, uma outra forma, peraí, Cris Line tá perguntando aqui, professora, né, minha net não tá muito boa, depois assiste a aula. Tudo bem, Cris Line, sem problema, lembrando que vai ficar 24 horas aqui no Instagram e também vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Tudo bem, não tem problema. É só para você terá outras oportunidades aí. Como eu disse, no YouTube ele vai ficar sem eu tirar. Então, Danilo está dizendo, exato, professora, isso quem vai falar é o médico, tem pessoas que realmente precisam até reparar a válvula, isso mesmo. Lidiane disse que tem que fazer um eco uma vez por ano para justamente avaliar, né, a situação do caso dela. Então a gente observa que tem 2 colegas, né, Lidiane e Danilo, que tem o mesmo problema, o prolapso da válvula mitral, mas que cada um tem características diferentes. Então ele está dizendo que tem que realmente acompanhar. Então, outra forma de se fazer o diagnóstico é utilizando um holter. Esse holter de 24 horas, ele vai ficar junto ao corpo da pessoa, né, o paciente que vai estar fazendo o exame,
para ficar detectando as alterações cardíacas durante o dia. Então vai ser uma gravação contínua do eletrocardiograma num cassete carregado, né, pelo paciente, permitindo a detecção de anormalidades do ritmo cardíaco. Ou seja, vai gravar durante 24 horas todo o estímulo elétrico do coração, né, vai fazer ali a leitura do eletrocardiograma durante 24 horas e posteriormente o médico vai avaliar se houve alteração e, no caso, o paciente também ele deve estar anotando algumas circunstâncias. Então vamos supor, 3 horas da tarde você estava dirigindo o carro de boa, tranquilo, de repente um carro avançou um sinal, você teve que frear de vez para não bater. Então, isso lhe causou um susto, né? Seu coração acelerou, com certeza ali o seu eletrocardiograma teve uma alteração. Então, é importante que isso tenha sido anotado ali para que quando o médico for avaliar, ele possa perceber que ali não foi uma alteração do coração por uma doença, e sim pela situação que levou ele a causar aquela modificação no exame. Então, Dani está dizendo que o Holter é bem legal. Fala que as arritmias é muito completo esse exame. Então, o ritmo anormal é capturado na fita magnética e analisado mais tarde em computador através de um programa especial. Então, outro teste que pode ser realizado é o teste de esforço em esteirobicicleta, que permite registrar normalidades do ritmo cardíaco ou uma isquemia, né, que seria a diminuição da irrigação sanguínea, durante o exercício, e ajuda o médico a decidir qual nível de exercício satisfatório para o paciente, para que não corra o risco de comprometer sua saúde durante uma atividade física. Então, qual o tratamento para os portadores do prolapso da válvula mitral? Então, a vasta maioria dos pacientes, né, que tem prolapso da válvula mitral tem excelente prognóstico, né, então eles conseguem viver, né, tranquilamente, sem muitas complicações e não necessita de tratamento, bastando apenas a execução anual dos exames de rotina, incluindo o ecocardiograma, que inclusive o Danilo e a Lidiane tinham comentado agora há pouco, né, que eles faziam aí esse acompanhamento anual. Então, a regurgitação mitral importante em pacientes com prolapso pode levar a insuficiência cardíaca, aumento do coração e anormalidades do ritmo. Por isso que é necessário esse acompanhamento, tá bom? Então, pacientes com prolapso da válvula mitral e regurgitação mitral ao mesmo tempo, sem regurgitação ou mesmo sem regurgitação, mas com evidências de degeneração mixomatosa ao ecocardiograma, né, quando tiver alteração do exame, usualmente devem tomar antibióticos antes de qualquer procedimento capaz de levar à introdução de bactérias na corrente sanguínea. Por quê? Se a gente tiver uma bactéria na corrente sanguínea que porventura chegue ao coração, pode causar uma inflamação cardíaca, né, comprometendo ali mais ainda o funcionamento do coração, podendo levar a complicações ou até mesmo a morte. Então, às vezes, tem pacientes que até para ir num dentista, né, precisa fazer ali o uso da antibiótico terapia antes, né, como uma forma preventiva de não cair nenhuma bactéria ali na corrente sanguínea dele e comprometer o funcionamento do coração. Isso, a endocardite, dando isso. A inflamação do coração é chamada de endocardite. Então, prolapso da válvula mitral, o que é? Vou passar mais um videozinho aqui para vocês. É curtinho, tá, gente? É de Portugal, mas o que é um prolapso da válvula mitral e como é que causa problemas cardíacos? Olá, eu sou o professor Fausto Pinto, cardiologista, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa. Para responder a esta questão, vamos começar por uma outra. O que é o coração e para que serve este órgão? Aqui podemos ver o coração a bombear o sangue para todo o corpo. As válvulas cardíacas ajudam a manter o fluxo de sangue na direção certa. Estas válvulas
encontram-se dentro do coração. Agora estamos a olhar para o interior do coração. O prolapso da válvula mitral mais não é do que uma doença de uma das válvulas do coração, a válvula mitral. A válvula mitral encontra-se situada exatamente aqui, entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, duas das 4 câmaras do coração. A aurícula esquerda bombeia o sangue rico em oxigênio que vem dos pulmões através da válvula mitral para o ventrículo esquerdo. Este, por sua vez, vai bombear o sangue para o resto do corpo. Note que sempre que a aurícula esquerda bombeia o sangue, a válvula mitral vai abrir, permitindo que o sangue passe para o ventrículo esquerdo. Contudo, quando o ventrículo esquerdo bombeia o sangue, a válvula mitral deve manter-se fechada. Isto vai impedir que o sangue reflua para a aurícula esquerda, forçando-o assim a avançar para o resto do corpo. É, pois, esta a função de uma válvula mitral saudável. Por vezes, contudo, a válvula mitral pode ficar deformada, doente, fica fraca, deixando o sangue refluir para a aurícula esquerda. Ora bem, nestes casos podemos ter o chamado prolapso da válvula mitral. No prolapso da válvula mitral, a válvula não só não encerra adequadamente, como os folhetos da válvula podem ser empurrados para trás, para a aurícula esquerda. É isto que se chama um prolapso. O sangue também pode ser empurrado para a direção da aurícula esquerda, o que é designado como insuficiência ou regurgitação mitral. A maior parte das pessoas com prolapso da válvula mitral não apresentam quaisquer sintomas e não requerem qualquer tipo de tratamento. Os medicamentos podem ajudar, contudo, a tratar algumas das potenciais complicações do prolapso da válvula mitral, como é o caso das infecções das válvulas ou o desenvolvimento de coágulos de sangue. No caso de se desenvolver uma insuficiência ou regurgitação mitral importante, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica para reparar ou, por vezes, mesmo substituir a válvula defeituosa. Quando isso é necessário, a cirurgia é muito eficaz. No programa Harvard Medical School Portugal, despeço-me. Seja bem-vinda, Carol, minha prima, seja bem-vinda. Luana, então chegou no finalzinho da aula, né? Está em semana de trabalho, mas você fez presente. Então, gente, em relação aqui ao prolapso da válvula mitral, né, quando ocorre o batimento cardíaco, fazendo com que o sangue saia dos átrios, seja bombeado para o ventrículo e haja contração do ventrículo para ele sair do coração, quando a pessoa tem esse prolapso da válvula mitral, que esse sangue retorna para o átrio, a pessoa vai ter, né, insuficiência respiratória. Por quê? Porque o oxigênio, quantidade de sangue oxigenado que deveria estar saindo do coração e indo para o resto do corpo, ele não foi, né? Porque uma parte desse coração ele retornou ali para o átrio. Então é uma das situações que podem ocorrer ali com problemas, né, advindos, vamos dizer assim, desse tipo de prolapso. Então, socorro, seja bem-vinda. Então, infarto agudo do miocárdio, né? Popularmente conhecido como IAM, tá? Seriam as iniciais para infarto agudo do miocárdio. Então, na década de 50, o IAM já era considerado a maior causa de morte nos países desenvolvidos e um grande problema de saúde pública no mundo todo. Esse infarto, né, a gente vai ter aí como tendo o que a gente falou no início, né, das patologias do coração, que era a relação com a alimentação, né, a questão ali de hábitos, né, da população. Então, segundo Julian e Cohen, em 2000, o termo infarto designa necrose do miocárdio, como a gente pode visualizar aqui. Então, necrose do miocárdio que se instala secundariamente à interrupção aguda do fornecimento de sangue através das coronárias. Ou seja, que as artérias coronárias que estão levando o sangue, né, para irrigar o coração, e aí nessas artérias vai ter uma interrupção do fluxo sanguíneo. Se o sangue não chega,
se o sangue não chega, né, na parte posterior aqui, então vai ocorrer uma necrose tecidual. Então as células elas vão morrer, fazendo com que o coração, né, tenha comprometimento. Então aqui a gente consegue observar uma placa de aterosclerose, né, uma placa de ateroma, e aqui a artéria. Neste caso, deixa eu ver se aumenta para vocês visualizarem um pouquinho melhor, foi formado um coágulo sanguíneo aqui, junto com essa placa de ateroma, que fez com que o sangue não conseguisse fluir através dessa artéria, provocando assim um IAM. Então, aqui a gente vê pontos de obstrução. Então, ó, o sangue ele tá vindo neste sentido aqui, tá? Neste sentido. Teve a obstrução, então tudo que deveria estar sendo irrigado por este ponto, né, por essa circulação aqui, esse vaso sanguíneo, essa artéria, não vai estar chegando o sangue. Então a gente vai ter a morte celular dessa área. Isso, Larissa está dizendo bloqueio sanguíneo igual a morte tecidual, né? Porque as células elas não vão ter os nutrientes, oxigênios necessários para funcionar. Então, aqui uma outra área de obstrução, outra área de isquemia, né? Outra área que vai ficar sem oxigenação, outra área que vai ter a morte celular. Outro ponto de isquemia, olha o tamanho da área que vai ser comprometida. Então, como o Danilo está concordando aqui com Larissa, né? E a bronca é que não regenera mais, justamente. Então, o que é que a gente pode observar nessa imagem? Né? Que, dependendo do ponto onde houver a obstrução, a área isquêmica vai ser muito maior, provocando consequências fatais ali em relação àquele paciente. Então, o IAM ele pode ser assintomático, principalmente associado a diabetes e ao fumo. Como eu falei, né, fatores de risco são doenças que podem ser evitáveis. Então, as doenças cardíacas, boa parte delas são doenças que poderiam ser evitáveis se a população tivesse cuidados em relação à sua alimentação e atividade física. Pode provocar dor torácica insistente e repentina, com intensidade que pode variar, localizada sobre a região inferior do externo e abdômen superior. Aumento da frequência respiratória, a pessoa vai ficar pálida, vai começar a suar bastante. Esse suor, ele é um suor frio e pegajoso, tá? Não é um suor normal, né, de uma pessoa que está fazendo uma atividade física. A pessoa vai apresentar uma tontura, também muitas vezes confusão mental, uma sensação de opressão torácica, né, como se tivesse algo apertando seu peito. Também pode haver náuseas, vômito e, em alguns casos, a morte iminente. Então, no hospital, o pronto-socorro deve ser atendido o mais rápido possível, pois os 10 primeiros minutos vão ser cruciais, não ultrapassando 20 minutos para ser atendido. Então, pessoas que chegam, né, com sintomas, com características, né, de que estão tendo infarto, elas devem imediatamente ser atendidas, né? Elas são, na triagem ali, elas têm prioridade. A Dani está dizendo aqui, engraçado que pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio e pressão arterial baixa, automaticamente, se antes ele tinha pressão alta, não vai ter mais.
não entendi muito o comentário aqui, não sei se é porque eu não estou lendo direito. Então, diagnóstico, né, quando o paciente chega na urgência do hospital, é o eletrocardiograma e a análise das enzimas plasmáticas. Então, quando ocorre essa lesão tecidual, né, essa morte celular das células cardíacas, então, essa morte celular, ela libera algumas enzimas, tá? Que quando é feito o exame, né, é coletado o sangue do paciente ali e levado ao laboratório, esse exame ele vai mostrar se existem, né, enzimas cardíacas ali. Se tiver, significa que houve lesão tecidual, então que o paciente está infartando, tá? Então, após o diagnóstico, é feito cateterismo, angioplastia coronariana e reperfusão, né? Dependendo dos casos, podem ter sequelas, mais complicações ou menos, né? Isso tudo vai depender do paciente. Deixa eu tentar ler aqui o que o Danilo falou direito, que eu não tinha entendido. Você está falando durante o infarto, Danilo? Quando a pessoa teve o infarto, a pressão baixou? Não estou entendendo muito aqui a sua colocação. Então, nessa imagem aqui, a gente viu a circulação sanguínea normal, tá? Uma artéria onde ela não tem nenhuma obstrução. Vejam que ela está limpinha aqui. Já neste caso, uma pessoa está com a placa, né? Uma placa de ateroma aqui. E aí, essa placa de ateroma, dependendo do tamanho dela, de como que ela esteja, ela vai provocar que o fluxo sanguíneo aqui, ele não possa passar. Então, aqui uma artéria saudável e aqui outra com placas de gordura. Dependendo da região, vai causar, né, situações onde o comprometimento vai poder ser maior ou menor. Então, a ponte de safena, né, então ela é uma técnica utilizada em casos agudos de obstrução das artérias do coração. É uma alternativa para que o coração ele consiga, né, estar recebendo o fluxo sanguíneo necessário. Ah, tá, entendi. É que eu não sabia se você estava perguntando, afirmando, se era antes, depois, tá? Porque você estava confuso aqui. Sim, então, aqui um paciente, né, onde ele está com a artéria bloqueada. Então, foi feito o enxerto, né, onde foi retirada ali a veia. Desculpa, gente. Então, foi retirada a veia, tá, da perna do próprio paciente e foi enxertado, ó, aqui, pós a região onde estava obstruída. Então, com essa obstrução aqui, o sangue não iria chegar nessas regiões, né, posteriores aqui. Então, eu faço um enxerto para que a irrigação dessa parte final do coração continue sendo realizada. Então, com a veia retirada, né, retirada da perna, os médicos constroem uma passagem alternativa para restabelecer o fluxo de sangue do coração. Então, não sei se está dando para vocês verem direito aí, porque está clara a imagem. Eu acho que melhorou um pouquinho. Então, a gente pega a ponte de safena, né, é colocada aqui a veia, para que a parte do coração que estava sem receber a irrigação, ele possa receber corretamente agora. Então, doença arterial periférica, anteriormente conhecida por doença vascular periférica, vai ser a falta de fluxo suficiente de sangue nas pernas. Então, lembrando que a gente pode ter problemas, né, circulatórios
A gente até falou da questão das válvulas que a gente vai ter nas veias para evitar que haja influxo, né, sanguíneo, que o sangue ele retorne, principalmente quando a gente está na posição anatômica, na posição em pé. Então, para evitar que haja um retorno deste sangue pela questão da gravidade, a gente vai ter válvulas ali para manter o fluxo sanguíneo, né, de forma unidirecional. Então, esta situação é geralmente causada por aterosclerose, isto é, o depósito de gordura, denominadas placas, e vão se acumular ao longo das paredes dos vasos sanguíneos, reduzindo a quantidade de sangue que consegue passar. Só que nesse caso aqui, ao invés de ser no coração, a gente tem as placas comprometendo outras partes do corpo, nesse caso aqui, as pernas, tá? Então, os bloqueios eles podem ocorrer em mais de um vaso, e o músculo abaixo desses bloqueios eles vão começar a entrar em necrose, da mesma forma que a gente viu lá no coração, só que agora a gente está vendo nos membros, né? No caso aqui no membro inferior. Então, varizes, né? Varizes a gente vai ter aqui uma situação das válvulas, né? Que a gente estava vendo ali na doença arterial periférica, seria as placas de ateroma, só que em outras áreas que não o coração. E aqui as varizes a gente vai estar vendo a válvula não se fechando corretamente, fazendo com que haja um acúmulo, né, de sangue ali, causando uma inflamação. Então, aqui uma válvula que se fechou, então quando o sangue, né, pela força da gravidade, tentasse voltar, ele não iria conseguir. Já aqui, com as paredes debilitadas, né, e as válvulas sem funcionar adequadamente, a gente vai ter aqui a inflamação, olha, sendo mostrado aqui nessa imagem ao lado, onde a gente tem um paciente com as varizes bem já comprometida a perna. Olha a diferença de uma perna para outra. Olha essa varize que é a largura, né, as condições da perna desse paciente. Lógico, gente, que isso não é do dia para a noite, tá? Isso vai sendo, né, com o tempo, e aí o paciente ele precisa buscar tratamentos, ameias específicas, fazer alguns tipos de massagens, entre outros tipos de tratamento, para poder verificar ali a questão dos cuidados, né, nessa circulação dos membros inferiores. E aí a gente tem a questão de hemorragias, onde vai variar o nível de hemorragia de acordo com o tipo de vaso que você tiver rompido, tá? Se a gente tiver uma artéria sendo rompida, a gente vai ter um sangue, né, em forma de jato, um sangue mais com fluxo mais intenso. Samantha está dizendo aqui que as varizes periféricas ou as profundas, qual a mais perigosa? Vai depender também do que a pessoa tenha de comprometimento na saúde dela, tá, Samantha? Isso é bem relativo quando ela tem outras doenças de base, tá? Então, a hemorragia arterial, o sangue, né, ele vai ter um vermelho mais brilhante, tá? Mais intenso, vamos dizer assim, um vermelho mais vivo, porque é aquele sangue que vai estar rico em oxigênio, tá? Quando e vai ter um sangue, um jato, tá, intermitente, ele vai estar saindo jatozinhos, devido à pulsação, tá? Já numa hemorragia venosa, o sangue ele sai continuamente, e o sangue ele vai ser vermelho escuro devido a estar carregando ali o sangue rico em gás carbônico e não mais rico em oxigênio. Já uma ferida, um corte, né, que atinja um capilar, a saída do sangue ali vai ser em menor quantidade e vai ser mais fácil ser controlado ali essa hemorragia. Então, Luana está dizendo aqui, minha mãe, quando gestante, teve uma hemorragia em uma veia que estava bastante calibrosa na perna, e ela lembra que foi muito sangue. Sim,
Hemorragias, né, vão ter muito sangue, só que numa artéria é mais difícil você controlar a hemorragia do que numa veia, tá? Porque na artéria a gente vai ter ali a questão da pulsação daquele sangue. Por isso que é tão importante, né, se manter ali uma pressão sobre aquele ferimento para evitar que o sangue fique saindo, né, de forma contínua. Então, gente, para finalizar a nossa aula, vou só mostrar um videozinho para vocês de como que ocorre a cicatrização, tá bom? Vocês não viram parte de histologia, mas justamente para que vocês tenham esse conhecimento e possam aí entender um pouquinho sobre como funciona a cicatrização. Essa apresentação tratará do processo de cicatrização de feridas, abordando as fases de sobreposição que ocorrem dias, semanas e meses após a lesão tecidual. As fases são hemostasia, inflamação, proliferação e maturação. A hemostasia normalmente é considerada um componente da fase inflamatória. Primeiramente, falaremos um pouco de hemostasia. A hemostasia é uma tentativa do corpo em coibir rapidamente a hemorragia, sem a interrupção do fluxo sanguíneo normal. A constrição do vaso sanguíneo, a agregação plaquetária com reforço de redes de fibrina. A gente já falou da questão das plaquetas. E os processos que previnem hemorragia foram mostrados em vídeo anterior. Neste vídeo será visto um exemplo de cicatrização após lesão na pele, sendo que o processo de cicatrização de feridas depende de fatores como agente agressor, profundidade, tamanho, tipo, localização, presença de infecção, estado de saúde e idade da pessoa. Por exemplo, quando o tecido é submetido a um corte, depois da hemorragia cessar, um coágulo é formado. O começo da fase inflamatória é marcado pela migração de células sanguíneas para o sítio da lesão. Durante os primeiros dias após a lesão, o organismo tenta limpar o local da ferida de bactérias e células mortas, entre outros tipos de detritos presentes na ferida. Células sanguíneas recrutam neutrófilos para migrarem da corrente sanguínea para o sítio da lesão. Essas células começam a fagocitar os contaminantes. Essa migração dos leucócitos para a ferida ocorre pelos capilares. Capilares são vasos finos que conectam pequenas artérias a pequenas veias. O sangue passa pelas arteríolas, atravessa os capilares e sai pelas vênulas. Oxigênios e nutrientes são entregues ao tecido, o dióxido de carbono e os outros resíduos são levados embora do tecido. A migração de leucócitos é possível pela dilatação e aumento de permeabilidade desses capilares. Depois dos capilares se dilatarem, leucócitos circulantes são capazes de sair da corrente sanguínea e migrar para a ferida. Essa vasodilatação é tradicionalmente associada à inflamação. O aumento de permeabilidade do vaso permite o plasma sanguíneo de vazar para os tecidos adjacentes, tornando o tecido inchado. O aumento da área da superfície e a vasodilatação resulta na maior visibilidade da cor vermelha dos capilares, dando a aparência avermelhada em torno da ferida. O aumento da superfície também resulta em transferência de calor em volta do tecido, tornando a ferida quente ao toque. Depois de alguns dias, os neutrófilos começam a morrer e, ao mesmo tempo, um outro tipo de célula sanguínea, chamada monócito, migra para o sítio da lesão para continuar o processo de limpeza da ferida. Os monócitos, quando migram para os tecidos, se diferenciam em macrófagos, que fagocitam bactérias e detritos presentes na ferida, além de fagocitarem neutrófilos mortos para dar continuidade ao processo de cicatrização da ferida.
Os macrófagos têm um papel fundamental na próxima fase da cicatrização da ferida. Muitos mediadores químicos liberados pelos macrófagos atraem e estimulam outros tipos celulares e desempenham suas funções. Dentro de alguns dias após a lesão, a próxima fase da cicatrização de ferida ameaça essa fase chamada de proliferação. Durante essa fase, a ferida é gradualmente invadida por um tecido chamado tecido de granulação. Esse tipo de tecido tem uma textura específica, é de cor vermelha e semelhante a um bife de carne. As células do tecido de granulação secretam substâncias que vão degradar o coágulo existente. Uma importante célula desse tecido de granulação é o fibroblasto. Os fibroblastos produzem material fibroso, flexível chamado colágeno, que confere força e resistente para a ferida. Os capilares também fazem parte do tecido de granulação. E aí a gente vai sentir naquela Os pele capilares trazem fechando, nutrientes e puxando. oxigênio para as células envolvidas nessa fase e ainda ajudam a absorver e E aí dá aquela levar coceirinha embora enquanto tá detritos cicatrizando. produzidos assim como materiais celulares degradados durante o processo de cicatrização. Como o tecido de granulação, um ambiente favorável na ferida é o suprimento de oxigênio. Células da camada superior da pele de epiderme começam a migrar pelas margens da ferida. Então, Entretanto, fechando a em contato parte umas com as outras, dando à ferida uma cobertura protetora. E aí Também começa a durante essa fechar. fase, o tecido da ferida vai gradualmente se contraindo. E aí a gente vai sentindo Um aquele tecido significante número de esticando. fibroblastos se transforma em células contráteis, fibroblastos, cuja função é parecida com as das células musculares. Essas células aproximam bordas das feridas. Outros colágenos dentro da ferida são modificados e novas fibras de colágeno podem ser depositadas. A fase final da cicatrização de feridas pode levar até 2 anos. Isso, a minha precisa levar mesmo o médico fazer a Essa cirurgia fase é pra chamada poder de sobreviver. maturação ou fase de remodelação. Muitas semanas após o início da lesão, a fase de maturação termina e a fase de maturação começa. Células dos capilares que não são mais necessárias começam a se desprender. Durante essa fase, o reparo feito durante a fase de perfuração se torna ainda mais forte. O colágeno inicial é submetido por um diferente tipo de colágeno mais forte e a ferida continua a ser contraída. No final da fase da maturação, a ferida está selada por uma tecido cicatricial rica em colágeno. Resumindo, nós vimos as fases de cicatrização de ferida, como a ferida é limpa durante a fase de inflamação, como é formado o tecido de granulação e a cobertura da ferida pela epidermização durante a fase de proliferação, como a ferida é permanentemente selada e cicatrizada na fase de maturação. Esse é o trabalho de Cláudia Paixão, Marli. Então, gente, terminamos nosso assunto, né, de sistema circulatório. Dentro do material de vocês, essa é a aula 5, tá, que a gente está finalizando agora. Boa noite, Felina. Entrou bem na hora do final da aula. Então, esse assunto, tá, do sistema circulatório, até essa aula 5 vai ser o assunto que vai ser cobrado na nossa atividade avaliativa da semana que vem, tá bom? Então, como eu disse, os vídeos das aulas estão no YouTube, quem quiser revisar. Que bom, obrigada, Rosilene, tá dizendo que aula maravilhosa. Quer dizer, que aula, né? Maravilhosa. Obrigada, tá? Então, se vocês quiserem revisar, né, o conteúdo vai estar lá no material de vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido absorver essa parte final do sistema circulatório. Acho que a gente passou umas 2 semanas, né, falando sobre esse sistema.
extremamente importante, né, que desde a parte que a gente estava falando do sistema respiratório, a gente já vinha comentando, né, e complementando informações relacionando os dois sistemas, porque eles estão intrinsecamente ligados. Danilo, esse microfone eu não consigo estar fazendo essa regulagem, tá? Por isso que ainda tá dessa forma, mas como eu disse, eu tô trabalhando aqui para montar uma estrutura melhor para vocês, e aí o microfone, né, e toda a questão de áudio e vídeo ficar melhor, tá? Quem sabe, né, na aula da semana seguinte a avaliação já vai estar tudo ok para uma aula melhor para vocês, tá bom? Então, se cuidem, fiquem em casa na medida do possível. A gente está na parte crucial agora de contaminação do Covid, né, onde os casos eles vão aumentar agora em abril, então a gente tem que cessar essa curva, tá? A gente tem que diminuir aí as chances do vírus se espalhar. Então, a Ana Lúcia está perguntando como que vai ser a avaliação. A avaliação, ela vai ser através de um link, tá? Que eu tô falando sobre a avaliação, vou falar agora. Então, eu vou enviar no grupo da turma, tá? Um link onde vocês vão poder responder pelo celular mesmo, ou pelo computador, tanto faz, mas quem não tiver computador, pelo próprio celular dá para fazer. Então, esse link vocês vão preencher o nome de vocês, né, as informações de vocês, para eu poder identificar quem é quem. E aí vocês vão ter as questões neste formulário, tá, nessa atividade. E aí quando vocês encerrarem, vocês enviam. Com a imagem, tá, Samanta? Eu quero ver vocês. Então, vídeo e áudio. Em relação ao seminário, vídeo e áudio. Então, em relação à primeira atividade, que vai ser essa da semana que vem, tá? Então, eu quero, quando faltar uns 5 minutos para as 6h30, né? Então, 6h25, eu envio esse link para vocês, que aí vocês já vão preenchendo o nome de vocês lá, as informações básicas. E aí, vocês vão responder, tá? Quando der 8h10, que é o horário que termina a aula, eu fecho o link. Então, cuidado para vocês não ficarem tentando responder por mais tempo, porque no momento que eu fechei o link, você não vai conseguir mais enviar. Então, Ana, também se é saudade de nós, eu preciso ver. Para eu ver vocês. Tá, Carla, começou outra aula, vocês precisam ir. Então, qualquer coisa vocês assistem aí no YouTube, tá? Essa questão da explicação da avaliação. Então, lembrando, vou enviar o link para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Na terça-feira eu envio esse link para vocês fazem a avaliação e vocês precisam concluir antes das 8h10. Quando der 8h10 eu vou encerrar, certo? Eu vou encerrar para que vocês possam... para eu poder ter essas avaliações de vocês, tá? E poder corrigir, tá bom? Então, fiquem com Deus, boa semana, boa aula aí com o Brígido. Tchau, tchau a vocês. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Nos vemos amanhã na aula. Mesmo horário, mesmo bate-canal.